De acordo com a tabela abaixo, questão 11, que apresenta valores da temperatura de Boyle para vários gases, letra A, determine o valor da constante B para o CO2. Dado que o valor da constante A de Van der Waals é igual a 0,366 Pascal metro a sexta mol menos 2 para o CO2. E para isso, para determinar esse B, ele diz assim, use a expressão matemática da temperatura de Boyle. Certo? Perfeito. Então, o que é que a gente vai ter? Ó? Né? Ele pede para usar a expressão da temperatura de Boyle, tá? E a fórmula é essa aqui. Ó. Inclusive, tem uma questão que pede para a gente demonstrar essa equação, que é pelo coeficiente angular inicial lá da função z em função de p para a equação de Van der Waals. Tá? Então, a temperatura de Boyle é aquela temperatura onde as forças atrativas e o efeito do tamanho molecular se compensam. Tá? Então, a derivada do coeficiente angular inicial é igual a zero. E a gente chega nessa expressão aqui, ó, tá bom? Resultado. Nós temos a temperatura de Boyle para o CO2. Ele deu, tá lá na tabela, ó. Ele disse que era 600 Kelvin. Tá? Tá na tabela da lista de exercício, né? Aí, o que é que nós temos? Nós temos o R, ora, se o A, ele deu A em Pascal metro a sexta, mol a menos 2, nós temos que usar o R do sistema internacional, ó. Pascal metro a cúbico, mol a menos 1, Kelvin a menos 1. Tá bom? Então, esse valor nós temos, a temperatura de Boyle nós temos, e o R nós temos também. Falta só o B. E aqui eu faço o produto dos meios igual ao produto dos extremos. Tá? Como esses três aqui estão multiplicando, a ordem dos fatores não altera o produto, então B pode subir e temperatura de Boyle pode descer. Então, a fórmula vai ficar assim, ó. B é igual a o A, que nós temos, a temperatura de Boyle, e o R aqui, ó, esse quociente entre o A e esse produto aqui, tá? Que veio dessa expressão aqui quando a gente fez produto dos meios e produto dos extremos, né? Como eu troquei aqui B pela temperatura de Boyle, tá? Substituindo, quem é o A? Eu tenho aqui o valor de A, ó. Quem é a temperatura de Boyle para o CO2? Tenho aqui. Qual o valor de R? Também. E as unidades, ó. Olha que interessante. Mol a sexta, desculpa, mol, metro a sexta, metro cúbico, corta metro cúbico, com 6 aqui, sobra quanto? Sobra metro cúbico aqui, ó. Sobra 3, né? Então, 6 menos, né? 6 menos 3, 3, né? Divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Que mais? Ó, tem mol a menos 2 e aqui mol a menos 1. Então, vou cortar um menos 1 daqui, com o menos 2 daqui, sobra menos 1 aqui, ó. Tá certo? Esse menos 1 aqui poderia subir, ficaria mol elevado à primeira, e menos 2 vezes elevado à primeira, né? Multiplicação de potência de mesma base, repete a base e subtrai menos 2 mais 1, daria menos 1. Tá bom? O que mais posso cortar? Ó, Kelvin com Kelvin menos 1. O que mais? Pascal com Pascal. Sobrou o quê? Sobrou metro cúbico por mol, que é exatamente a unidade de B, que a unidade de B é a mesma unidade do volume molar. O volume molar é o volume sobre o número de mols. Ou é litro por mol, ou é metro cúbico por mol, ou é centímetro cúbico por mol, ou é mililitro por mol, tá bom? No caso aqui vai dar metro cúbico por mol. Pois bem, ó, fazendo os cálculos aqui, quanto é esse valor aqui? Então, fiz aqui o cálculo, tá? Deu 7,3366 vezes 10 a menos 5 metro cúbico por mol. Tá? Porque deu um valor relativamente muito pequeno, tá? 10 a menos 5. Tá? Porque nós sabemos que o volume molar, que é B aqui, ó, B é um tipo de volume molar. Ó. Significa dizer que o B é o volume de um mol, tá? É o volume de um mol do CO2 a 0 Kelvin. Eu expliquei isso muitas vezes na sala de aula. A 0 Kelvin. Tá? Então, se a gente pegar um mol de CO2, que tem um peso de quanto? De 44 gramas, e a gente compactar ele a 0 Kelvin, baixar a temperatura do CO2 até o limite máximo, né? O limite mínimo máximo,
né, o menor temperatura, melhor dizendo, né, possível. A gente vai ter o CO2 mais compactado possível. Então, ele vai ocupar um volume relativamente pequeno. E aqui está em metro cúbico. Ó. Um metro cúbico tem 1.000 litros. Tá? Então, se eu fosse transformar isso aqui em litros, eu ia multiplicar por 1.000. Tá? Se eu for multiplicar por 1.000, daria aqui 7.336,6 vezes 10 a menos 5. Tá? Ou seja, daria um valor, né? Ou se eu multiplicar por 1.000 aqui, que é 10 a terceira, daria 10 a menos 2 aqui. Então, daria aproximadamente 0,073 litros por mol, que é um volume muito pequeno ainda, né? Só para a gente ter uma noção que o volume litro a gente conhece com mais facilidade, tá certo? Então, pois bem, essa é a resposta e esse valor é esperado ser realmente muito pequeno, tanto porque aqui é metro cúbico, tanto porque é um mol de CO2 a 0 Kelvin.